Capítulo 31. Não sei quanto tempo passei ali. O tempo todo tentava escutar através da porta o que acontecia do lado de fora, mas sabia que era em vão. Quando Maxon e eu estivemos trancados em um abrigo algumas semanas antes, não escutamos nenhum som do exterior e muita destruição tinha ocorrido naquele dia. Ainda assim, eu tinha esperança. Talvez Espen estivesse bem e abriria a porta a qualquer segundo. Ele não podia estar morto. Não, Espen era guerreiro, desde sempre. Quando a fome e a pobreza o ameaçaram, ele reagiu. Quando perdeu o pai, garantiu a sobrevivência da família. Quando a seleção me levou, quando o recrutamento levou, ele não perdeu a esperança. Comparado a tudo isso, uma bala era minúscula, insignificante. Nenhuma bala derrubaria Espen Nether. Grudei a orelha na porta, rezando para ouvir uma palavra, um suspiro, qualquer coisa. Aumentei a concentração, à espera de algo que soasse como a respiração difícil de Maxon embaixo daquela mesa. Apertei os olhos, implorei a Deus para mantê-lo vivo. Com certeza, todos no palácio estavam à procura de Maxon e seus pais. Eles seriam os primeiros socorridos. Não deixariam morrer. Não podiam. Mas será que ainda havia esperança? Ele estava tão pálido, mesmo o último aperto que dera em minha mão tinha sido fraco. Seja feliz. Ele me amava de verdade, e eu o amava, apesar de tudo que poderia ter nos afastado, nossas castas, nossos erros, o mundo à nossa volta, éramos feitos, um para o outro. Eu devia estar com Maxon, especialmente naquela hora em que ele podia estar morrendo. Não deveria estar escondida. Levantei e comecei a tatear as paredes em busca do interruptor. Bati no metal até encontrar. Dei uma olhada no lugar. Era menor do que o outro abrigo onde estivera. Tinha pia, mas não privada. Apenas um balde no canto. Um banquinho ficava encostado à parede da porta. Na parede oposta, havia uma estante com mantimentos e cobertores. Por fim, no chão, estava o revólver, frio. Nem sabia se aquilo funcionaria, mas tinha que tentar. Empurrei o banco até o meio do abrigo e o deitei, de modo que o assento ficasse na direção da porta. Me abaixei atrás dele e verifiquei a altura. Aparentemente, não seria um bom escudo, mas teria que servir. Quando fui levantar, tropecei no maldito vestido. Bufando, vasculhei a estante. Provavelmente, aquela faquinha era para abrir e cortar a comida, mas funcionou bem no tecido. Depois de cortar a saia do vestido na altura dos joelhos, usei o tecido para fazer um cinto improvisado e guardar a faca, por precaução. Joguei os cobertores no chão na expectativa de encontrar mais alguma coisa útil. Olhei em volta uma última vez para ver se havia algo mais que pudesse levar, algo que pudesse ser adaptado. Não, isso era tudo. Agachado atrás do banco, mirei na trava da porta, prendi a respiração e disparei. O som reverberou dentro daquele espaço diminuto. Mesmo que já estivesse esperando o barulho, me assustei mesmo assim. Quando tive certeza de que a bala não estava ricocheteando pelo abrigo, fui verificar a porta. Acima da trava, havia uma pequena cratera que deixava expostas as espessas camadas de metal. Fiquei zangada por ter errado, mas pelo menos soube que daria certo. Se eu acertasse a trava algumas vezes, talvez pudesse sair. Voltei para trás do banco e tentei novamente. Todos os tiros acertaram a porta, mas nunca no mesmo lugar. Depois de um tempo, frustrada, resolvi levantar para ver se assim teria um resultado melhor. Porém, só o que consegui foi cortar meu braço com os estilhaços de metal que voaram sobre mim. Só quando ouvi o clique surdo do revólver percebi que as balas tinham acabado. Eu estava presa, joguei a arma no chão e avancei contra a porta com toda a força. Abre! Tentei de novo. Abre! Passei a desferir socos na porta. Em vão. Não, não, não. Eu tenho que sair. A porta não se moveu. Permaneceu calada e severa, ridicularizando minha dor com sua imobilidade. Escorreguei até o chão, encostada à porta, agora chorando porque não havia nada que pudesse fazer. Naquele momento, Espen podia ser um corpo sem vida, a apenas alguns metros de mim. E Maxon, com certeza, já estará morto àquela altura. Apoiei a cabeça na porta e abracei as pernas. Se estiver vivo, murmurei, deixe você me chamar de querida. Não vou reclamar. Prometo. Só me restava esperar. De vez em quando, tentava imaginar que horas seriam, embora não tivesse como saber se estava certa. Cada minuto arrastado me enlouquecia.
Nunca me sentira tão impotente e a preocupação me corroía. Após uma eternidade, ouvi a trava se mover. Alguém viera à minha procura. Não sabia se era amigo ou inimigo. Então apontei o revólver vazio para a porta. Queria ao menos intimidar, caso fosse um rebelde. A porta se abriu devagar e a luz da janela entrou pela fresta. Isso significava que ainda estávamos no mesmo dia ou já era o dia seguinte? Permaneci firme na mira, ainda que tivesse de cobrir um pouco os olhos. Não atire, senhorita América, suplicou o guarda. A senhorita está salva. Como posso ter certeza? Como vou saber se você não é um deles? O soldado olhou para o corredor, onde alguém se aproximava. August passou sob a luz, seguido de perto por Gabriel. Embora seu terno estivesse praticamente destruído, seu broche, só então percebi que lembrava muito uma estrela do norte. Ainda pendia glorioso de sua lapeja ensanguentada. Não era à toa que os nortistas tinham tantas informações. Acabou, América. Acabamos com eles. August confirmou. Respirei fundo, tomada por um alívio gigantesco, e soltei a arma. Onde está Maxon? Está vivo? Chris sobreviveu? Perguntei a Gabriel, antes de virar novamente para August. Um soldado me trouxe aqui. Seu nome é Ledger. Você ouviu? Eu perguntava quase rápido demais para ser compreendida. Comecei a me sentir estranha, com a cabeça leve. Acho que ela está em choque. Leve-a para a ala hospitalar. Gabriel ordenou ao guarda, que facilmente me tomou nos braços. Maxon? Perguntei. Ninguém respondeu. Ou talvez eu já estivesse desmaiado. Acordei em uma maca. Podia sentir os cortes ardendo. Olhei o braço de perto e vi que as feridas estavam limpas. As maiores estavam até enfaixadas. Estava salva. Sentei e olhei ao redor. Estava em um pequeno consultório. A mesa de diplomas na parede revelaram que se tratava da sala do Dr. Ashler. Eu não podia ficar ali. Precisava de respostas. Quando abri a porta, descobri por que tinham me colocado lá dentro. A ala hospitalar estava lotada. Quem estava menos ferido dividia o leito com outra pessoa, enquanto outros esperavam no chão entre um leito e o outro. Os pacientes mais graves estavam em camas no final do corredor. Apesar do número de pessoas, tudo estava incrivelmente quieto. Corri os olhos pelo corredor à procura de rostos conhecidos. Seria bom encontrá-los ali? O que isso queria dizer? Wesley estava de mãos dadas com Emika, e ambas choravam baixinho. Reconheci vagamente algumas criadas. Elas me saudavam com a cabeça ao me ver passar, como se eu merecesse tal gesto. Comecei a perder as esperanças. Quando percebi que ele não estava ali, se estivesse, haveria um bando de gente ao seu lado, correndo para satisfazer a menor de suas necessidades. No entanto, até eu tinha sido posto em uma sala à parte. Será que ele também? Talvez. Vi um guarda com uma ferida no rosto, que não dava para imaginar como tinha sido causada. O príncipe está aqui em algum lugar? Perguntei em voz baixa. Ele negou com a cabeça, com ar solene. Um ferimento à bala e um coração partido podiam parecer lesões distintas. Contudo, tive certeza de que, naquele momento, eu sangrava como Maxon. Nem pressão, nem ponto cicatrizariam a ferida. Nada jamais acabaria com a dor. Não comecei a gritar, embora sentisse que algo similar estivesse acontecendo dentro de mim. Apenas deixei as lágrimas caírem. Elas não aliviavam em nada a minha situação, mas eram como uma promessa. Nada nunca vai tomar seu lugar, Maxon, e selei nosso amor para sempre. Mary? Virei em direção à voz e vi um rapaz cheio de bandagens em um dos últimos leitos da ala, Espen. Fui até ele, com a respiração entrecortada. Sua cabeça estava enfaixada e o sangue brotava por baixo das ataduras. Seu peito tinha arranhões e hematomas em diversos lugares. A pior parte, porém, era a perna, engessada até o joelho, enquanto vários curativos tentavam em vão cobrir os cortes em sua coxa. Espen estava apenas de short, e um lençol cobria sua outra perna. Não era difícil perceber a gravidade de seus ferimentos. O que houve? Murmurei. Prefiro não contar os detalhes. Resisti bastante e derrubei uns 6 ou 7 antes de levar um tiro na perna. O médico diz que é provável que eu volte a apoiá-la no chão, mas terei que usar bengala. Pelo menos estou vivo. Uma lágrima escorria silenciosa pelo meu rosto. Estava tão grata, tão assustada, tão desanimada. Não consegui evitar. Você salvou minha vida, Mary. Meus olhos passaram de sua perna para seu rosto. O tiro que você disparou amedrontou aquele rebelde e me deu tempo para revidar. Se você não tivesse feito aquilo, ele teria me acertado nas costas e seria o fim. Obrigado. Esfreguei os olhos. Foi você quem salvou minha vida. Sempre. Já era hora de eu começar a retribuir. Ele achou graça. Realmente, tem uma tendência ao heroísmo, não é? Você sempre quis ser o cavaleiro, de armadura brilhante de alguém. Eu disse, balançando a cabeça e pensando em tudo que ele já tinha feito pelas pessoas que amava. Mary, escute. Quando disse que sempre amaria você, eu falava sério. E acho que se tivéssemos ficado em Carolina, já estaríamos casados e felizes.
Pobres, mas felizes. Ele sorriu tristemente. Mas não ficamos em Carolina. E você mudou. Eu mudei. Você estava certo quando dizia que nunca tinha dado chance a mais ninguém. E por que faria isso se não fosse por tudo que aconteceu? É meu instinto lutar por você, Mary. Demorei para ver que você já não queria mais que eu fizesse isso, mas, ao mesmo tempo, percebi que também não queria mais lutar por você. Olhei para ele, pasma. Você sempre terá um pedaço do meu coração, Mary, mas já não sou mais apaixonado por você. Penso que às vezes você ainda precisa de mim, ou me quer, mas não sei se isso é certo. Você merece mais do que me ver ao seu lado por obrigação. Deixei escapar um suspiro. E você merece mais do que ser alguém com quem eu apenas me contentei em ficar. Ele estendeu a mão e eu assegurei. Não quero que você fique com raiva de mim. Não estou. É bom saber que você não estava com raiva de mim. Apesar de ele ter morrido, eu ainda o amo. Espen arregalou os olhos. Quem morreu? Maxon. Mal consegui falar, pronta para começar a chorar novamente. Houve uma pausa. Maxon não morreu. O quê? Mas o guarda disse que ele não está aqui. Claro que ele não está aqui. Ele é o rei. Está em recuperação em seu quarto. Me joguei sobre Espen para abraçá-lo. Ele gemeu sob o peso do meu corpo, mas eu estava feliz demais para tomar cuidado. Isso até eu perceber que não era apenas boas notícias. Recorrei devagar. O rei morreu? Espen confirmou com a cabeça. A rainha também. Não. Estremeci, com os olhos novamente marejados. Ela disse que eu podia chamá-la de mãe. O que Maxon faria sem ela? Na verdade, se não fossem os rebeldes do norte, talvez nem Maxon tivesse sobrevivido. Eles fizeram muita diferença. Fizeram? A admiração e a gratidão que eles sentiam eram evidentes. Os rebeldes deveriam ter treinados guardas. Eles lutam de um jeito diferente. Sabiam o que fazer. Reconheci August e George no salão. Eles mantinham reforços do lado de fora do palácio. Assim que notaram algo de errado... Bem, eles já sabiam como entrar rapidamente no palácio. Não sei onde arranjaram armas, mas estaríamos todos mortos sem eles. Eu mal conseguia processar tudo aquilo. Ainda juntava as peças quando a porta se abriu, interrompendo os murmúrios na ala. Uma garota preocupada inspecionou o lugar. Apesar da roupa rasgada e do cabelo caído no rosto, reconhecia no ato. Antes que pudesse chamá-la, Espen sentou ao seu leito e gritou: Lucy! Eu sabia que aquele movimento lhe causaria dor, mas não vi qualquer traço de sofrimento em seu rosto. Espen, ela exclamou, e veio correndo em nossa direção, pulando sobre alguns pacientes quando necessário. Lucy atirou-se nos braços dele e cobriu seu rosto de beijos. Embora ele tenha gemido com meu abraço, era óbvio que naquele momento Espen não sentia nada além da mais pura felicidade. Onde você estava? Ele quis saber. No quarto andar. Só agora eles chegaram nos quartos de lá, e o mais rápido que pude. O que aconteceu? Quase sempre inconsolável após ataques rebeldes, Lucy parecia bastante focada agora, com toda a sua atenção voltada para Espen. Eu estou bem. E você? Precisa de um médico? Espen perguntou, já olhando ao redor para pedir ajuda. Não tive nenhum arranhão, ela assegurou. Só estava preocupada com você. Espen e Lucy trocaram um olhar de total devoção. Agora que você está aqui, ele falou, está tudo bem. Ela acariciou seu rosto com cuidado para não estragar os curativos. Ele passou a mão por trás de seu pescoço, puxou-a delicadamente e a beijou com paixão. Ninguém precisava mais de um cavaleiro do que Lucy, e ninguém a protegeria melhor do que Espen. Os dois estavam tão ocupados um com o outro que nem repararam quando saí. Fui em direção à única pessoa que realmente queria ver. Capítulo 32. Ao deixar a ala hospitalar, vi a situação do palácio pela primeira vez. Era difícil processar tamanha destruição. Havia cacos de vidro espalhados por todo o chão, brilhando com a luz do sol, pinturas arruinadas, buracos de bala nas paredes e horríveis manchas vermelhas no carpete. Só confirmaram o quanto estivemos perto da morte. Segui pelas escadas, evitando contato visual com qualquer um. Ao passar do segundo andar para o terceiro, encontrei um brinco no chão. Não pude deixar de imaginar se a dona ainda estaria viva. Continuei rumo ao quarto de Maxon e comecei a ver cada vez mais guardas pelo caminho. Era inevitável. Se fosse preciso, eu ia gritar para ele, avisando que estava lá. Talvez ele mandasse os guardas me deixarem passar, como na noite que nos conhecemos. A porta do quarto de Maxon estava aberta. Pessoas entravam e saíam, levando papéis ou retirando bandejas. Do lado de fora, 6 guardas alinhavam-se à parede que dava para a porta, e já me preparei para ser barrada. Contudo, quando me aproximei, fui reconhecida por um dos soldados. Ele me olhou de canto, como se quisesse confirmar que eu era quem ele pensava. O guarda ao lado dele também me viu.
e, um por um, todos se curvavam em profunda reverência. Um dos guardas estendeu o braço na direção da entrada e me informou. Ele está à sua espera, senhorita. Tentei me importar à altura da honra com que eles me tratavam, ainda que os arranhões no braço e meu vestido cortado não ajudassem. Endireitei a postura ao passar por eles. Obrigada, eu disse, inclinando levemente a cabeça. Uma criada entrou, correndo antes de mim. Maxon estava em sua cama, com o lado direito do peito forrado por gases, por baixo de uma camiseta simples de algodão. Seu braço esquerdo estava em uma tipóia, e a mão direita era usada para segurar o documento que um conselheiro lhe explicava. Ele parecia tão normal, vestido daquele jeito e com o cabelo bagunçado, mas ao mesmo tempo parecia tão mais nobre do que antes. Será que estava mais imponente? Seu rosto estava mais sério? Bom, ele era, muito claramente, o rei. Majestade, eu disse com a voz fraca, fazendo uma reverência. Ao me levantar, vi o sorriso calmo em seu rosto. Deixe o papel aqui, Stavros. Por favor, gostaria que todos se retirassem. Preciso falar com a senhorita. Todos que estavam ali se despediram com uma reverência e seguiram rumo ao corredor. Stavros pousou discretamente os papéis sobre a mesa de cabeceira de Maxon e, ao passar por mim, deu uma piscadinha. Esperei a porta fechar antes de chegar mais perto. Queria correr até ele, cair em seus braços e ficar ali para sempre, mas avancei devagar, preocupada com a hipótese de ele ter se arrependido de nossa última conversa. Sinto muito por seus pais. Ainda não parece verdade, ele disse, indicando com a mão um lugar na cama para me sentar. Ainda acho que meu pai está no escritório e minha mãe no salão das mulheres, e que a qualquer momento entrarão por aquela porta com alguma tarefa para mim. Sei exatamente o que você quer dizer. Ele abriu um sorriso compreensivo. Sei que sabe. Em seguida, colocou sua mão sobre a minha. Tomei o gesto como um bom sinal e apertei a mão dele. Ela tentou salvá-lo. Maxon explicou. Um soldado disse que um rebelde tinha meu pai na mira, mas ela se jogou na frente, acertar o meu pai logo em seguida. Porém, depois balançando a cabeça, concluiu, sempre pensando nos outros, até o último momento. Não deveria estar surpreso. Você é muito parecido com ela. A expressão de seu rosto mudou. Nunca serei tão bom quanto ela. Vou sentir muito a falta dela. Acariciei sua mão. A rainha não era minha mãe, mas também sentiria sua falta. Pelo menos você está salva, ele disse, sem me olhar. Pelo menos isso. Houve um longuíssimo silêncio. Eu não sabia o que dizer. Relembrar suas últimas palavras, perguntar sobre Chris. Quem pensaria nesse tipo de coisa àquela altura? Algo que quero mostrar. Ele anunciou de repente. Ainda é rudimentar, mas acho que vai agradá-la, mesmo assim. Abre essa gaveta, pediu. Deve estar logo em cima. Abri a gaveta em sua mesa de cabeceira e dei com uma pilha de papéis datilografados. Olhei para Maxon, confusa, mas ele apenas apontou o documento com o queixo. Comecei a ler, tentando compreender cada palavra. Cheguei ao fim do primeiro parágrafo e depois li novamente. Devia estar enganada. Você vai dissolver as castas? Perguntei, levantando a cabeça para olhar para ele. É o plano, ele respondeu sorrindo. Não quero que você fique animada demais. Vai levar muito tempo, mas acho que vai dar certo. Veja, ele disse ao folhear as várias páginas do arquivo e apontar para um parágrafo em especial. Quero começar por baixo. Meu plano é eliminar primeiro o rótulo dos 8. Há muitas construções a fazer, e penso que, com um pouco de trabalho, eles podem se integrar aos 7. Depois, complica. Mas deve haver um jeito de acabar com os estigmas que acompanham os números, e essa é a minha meta. Fiquei atônita. Conheci apenas um mundo em que vestia minha casta como uma roupa. E lá estava eu, segurando o documento que dizia que as linhas invisíveis que separavam as pessoas poderiam, algum dia, ser apagadas. A mão de Maxon tocou a minha. Quero que você saiba que é responsável por isso. Tenho trabalhado nesse projeto desde um dia que você me chamou do corredor e contou que já tinha passado fome. Esse foi um dos motivos que me deixaram tão irritado com a sua apresentação. Eu tinha um plano bem mais discreto para alcançar as mesmas metas. De qualquer maneira, de todas as coisas que desejava fazer pelo meu país, nunca teria pensado nessa se não tivesse conhecido você. Recuperei o fôlego e voltei novamente àquelas páginas. Pensei nos anos da minha vida, tão breves e rápidos. Nunca tinha esperado muito mais do que cantar em festas e talvez casar algum dia. Pensei no que aquilo significaria para a vida de todo o povo de Lia e fiquei sem saber o que fazer. Estava me sentindo ao mesmo tempo emocionada e orgulhosa. Algo mais, Maxon disse, com a voz um pouco vacilante. Eu ainda tentava digerir aquelas palavras na minha frente.
Foi então que Maxon, repetidamente, escorregou por cima da pilha de papéis uma caixinha aberta. Dentro havia um anel, que brilhava sobre a luz que entrava pelas janelas. Tenho dormido com essa droga debaixo do meu travesseiro, ele disse em tom brincalhão. Olhei para ele, mas não falei nada. Estava impressionada demais para isso. Tinha certeza que ele podia ler as perguntas em meus olhos. Mesmo assim, resolveu fazer a sua. Gostou? A circunferência do anel tinha a forma de ramos dourados, que na parte superior portavam duas pedras, uma verde, outra roxa. Eu sabia que a pedra associada ao meu aniversário era roxa, então a verde devia ser a dele. Nós dois éramos aqueles pontos de luz, inseparáveis. Quis falar, abri a boca diversas vezes para tentar. Tudo o que eu consegui fazer foi sorrir, piscar para conter as lágrimas e dizer que sim, com a cabeça. Maxon limpou a garganta. Tentei fazer isso de maneira grandiosa 2 vezes e falhei miseravelmente. Na minha atual situação, nem posso ajoelhar. Espero que você não se importe por eu falar assim tão diretamente. Aprovei com a cabeça, incapaz de pronunciar uma só palavra. Ele engoliu em seco e mexeu o ombro que não estava ferido. Eu amo você, ele disse simplesmente. Deveria ter dito isso há muito tempo. Talvez tivesse evitado tantos erros idiotas. Por outro lado, acrescentou esboçando um sorriso. Às vezes penso que foram todos esses obstáculos que me fizeram amá-la tanto assim. As lágrimas se acumulavam nos cantos dos meus olhos e pendiam dos meus cílios. O que eu disse era verdade. Meu coração sempre foi seu, para machucar como quiser. Como você já sabe, prefiro morrer a vê-la sofrer. Quando fui baleado, quando caí, certo de que aquele era o fim da minha vida, só conseguia pensar em você. Maxon precisou parar. Engoliu em seco de novo e vi que ele estava tão perto de chorar quanto eu. Depois de um tempo, continuou. Naqueles segundos, lamentei tudo o que tinha perdido. Nunca veria você caminhar ao meu lado na igreja. Nunca descobriria seu rosto em nossos cílios. Nunca veria mechas grisalhas em seus cabelos. Só que ao mesmo tempo, não me incomodava. Se a minha morte, ele deu de ombros novamente, significava sua vida, como poderia ser algo ruim? Ao ouvir isso, perdi o controle e as lágrimas desabaram copiosamente. Como pude pensar que sabia o que era me sentir amada até aquele instante? Nada jamais chegará perto daquele sentimento que transbordava, que enchia cada centímetro do meu corpo com calor absoluto. América, Maxon disse com doçura, me obrigando a secar os olhos e encará-lo. Sei que você vê um rei aqui, mas me permita ser claro, isso não é uma ordem, é um pedido, uma súplica, eu imploro. Faça de mim o homem mais feliz do mundo. Por favor, me dê a honra de ser minha esposa. Eu era incapaz de exprimir o quanto desejava aquilo, mas, quando minha voz falhou, meu corpo agiu. Deitei nos braços de Maxon e o abracei com força, certa de que nada jamais nos separaria. Quando ele me beijou, senti minha vida se encaixar no lugar. Tinha encontrado tudo o que eu sempre quis, coisas que sequer suspeitava querer, ali nos braços dele, e se ele estivesse por perto para me guiar e me apoiar, eu seria capaz de conquistar o mundo. Nosso beijo se desfez rápido demais. Maxon me afastou e olhou no fundo dos meus olhos. Vi em seu rosto. Eu estava em casa e finalmente encontrei minha voz. Sim. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolhei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é um Zé Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!